primeiros documentários cinematográficos da cultura popular do Brasil foram realizados nos anos 30. Sob a orientação de Mário de Andrade, diretor do então Departamento de Cultura, atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a Missão de Pesquisas Folclóricas realizou filmagens no norte e nordeste do país entre fevereiro e julho de 1938. O objetivo central da missão era gravar em disco o folclore musical destas regiões. As gravações foram complementadas com filmes, fotografias, coleta de objetos populares e informações anotadas à mão. Curiosamente, os filmes foram os que mais resistiram ao tempo. Para recolher todo esse material, a missão de pesquisas folclóricas, coordenada pelo arquiteto e folclorista Luiz Saia, era formada por Martin Braunwieser, técnico musical, Benedito Pacheco, técnico de gravação, e Antônio Ladeira como auxiliar. Durante pouco mais de 4 meses, entre 27 de fevereiro e 4 de julho de 1938, a missão viajou pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Durante a viagem, Luiz Saia escrevia à Sociedade de Etnografia e Folclore, informando que os trabalhos de gravação e filmagem só eram feitos depois que a equipe se achava familiarizada com o assunto a ser documentado. As gravações sonoras da missão foram feitas diretamente em disco de acetato com base em alumínio. Oneida Alvarenga, chefe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, trabalhou com esmero na montagem de matrizes para a preservação deste material e, posteriormente, na organização de todo o acervo recolhido pela missão. A primeira filmagem da missão, em 27 de fevereiro de 1938, registrou 19 segundos do Carnaval do Recife. Ai, como você foi a baleia, eu tenho pena de deixar o meu amor por terra. Os praiás, remanescentes dos índios pancarus, são os membros de uma sociedade religiosa secreta exclusivamente masculina. Esta dança foi realizada durante a festa do umbu e tem início quando é encontrado o primeiro umbu maduro na região. A dança é executada ao som de maracás, empunhados pelos dançarinos, flauta de taquara, rabo de tatu e apito. O canto é executado por 2 velhas que se alternam e quase não se misturam aos dançadores. O coco é originário provavelmente do estado de Alagoas. É considerada a dança dos pobres que suprem a falta de instrumentos musicais usando as mãos para marcar o ritmo. Alguns cocos apresentam instrumentos musicais, o que determina a sua denominação: coco de Zambê, coco de Ganzá e outros.
O cabocolinho índio africano é uma dança dramática brasileira que se baseia em reminiscências de costumes ameríndios. Caboclo, no Nordeste, é o termo aplicado ao índio, ao homem da terra. Os cabocolinhos são os filhos dos caboclos. Esta dança representa cenas de caça e de guerra, ora acompanhada por música instrumental, ora também por canto. A congada geralmente representa uma guerra entre cristãos e mouros, o que apontaria a sua origem europeia. Mas há autores que lhe atribuem uma origem africana. Ela seria a representação de uma guerra entre os negros e o colonizador branco em busca de escravos na África. Trazida ao Brasil e por influência dos jesuítas, a congada teria trocado seus negros e brancos por cristãos e mouros. Já autores como Alceu Mainar de Araújo acreditam que a congada é uma reminiscência europeia da chanson de Roland, sabiamente aproveitada pelos catequizadores. Em diversas regiões do país e com acentuadas variações. Ainda hoje, o Bumba Meu Boi existe em quase toda a costa do Nordeste. Outros tipos são o boi do mamão, em Santa Catarina, e o boi bumbá, Pará e no Maranhão, onde ele se apresenta mais variado e mais rico. Na dança, há um pequeno enredo contendo a morte e a ressurreição do boi, seu personagem principal. O bailado termina com a representação da matança do boi e a distribuição de sua carne entre os presentes. Para alguns antropólogos, esse tipo de bailado representa uma sátira às corridas de touros. Na Baía da Traição, a missão de pesquisas folclóricas documentou um coco local, bastante semelhante ao da praia de Tambaú. Eu gosto de uma cela, sou eu que
coração. Sou eu, Luquinha da Lagoa, vai dizer que Turoba e Chutão. Sou eu, Luquinha da Lagoa, para o povo tem sido muito usado. Sou eu, Luquinha da Lagoa, até demitir o galinha. A missão também voltou a filmar um grupo de cabocolinhos, desta vez em Itabaiana. Este é o grupo Cabocolinhos Tupi-Guarani, formado quase que exclusivamente por meninos negros. Em carta enviada à Sociedade de Etnografia e Folclore, Luiz Saia relata as enormes dificuldades em localizar um catimbó e convencer o seu mestre a permitir as filmagens. 5 dias após retornar a João Pessoa, a missão documentou o catimbó do mestre Luiz Gonzaga Ângelo, no bairro de Torrelândia. Esse mestre de terreiro, nascido em Goiânia, Pernambuco, em 1904, era ferreiro de profissão. O catimbó é um culto de formação nacional que reúne elementos da feitiçaria afro-brasileira, do catolicismo, do espiritismo e de velhos cultos ameríndios. A Santa Teresa me abre o cordão, a Santa Teresa me abre o cordão. Na mão, eu tenho a Santa Teresa me abre o caminho, a Santa Teresa me abre o caminho. Eu venho da cima, eu promete maluquinho, eu venho da cima, eu promete maluquinho. A Santa Teresa me abre o cordão, a Santa Teresa me abre. De volta ao bairro de Torrelândia, a missão filmou o alto da barca. A barca é uma dança dramática que ocorre em diversas regiões do país, recebendo os seguintes nomes: chegança de marujos, marujos, marujada, fandango, os fandangos e nau catarinense. A barca representada em João Pessoa tinha então por mestre o encanador Joaquim Luiz da Silva, nascido em 1901. Na barca e nas danças dramáticas equivalentes, os folcloristas têm visto a celebração das aventurosas navegações portuguesas dos séculos XV e XVI. O alto, contando histórias passadas no navio, era acompanhado de uma orquestra formada por 2 violões, violão-banjo, banjo, bandolim e banjo cavaquinho. O músico Martin Brown Wieser, membro da missão, escreveu na ocasião que o timbre dos banjos, o ritmo e a harmonia das toadas lembravam o jazz, e que muitas das toadas pareciam ser de origem portuguesa.
tambor de crioula foi a primeira manifestação a ser documentada no Maranhão. Este tambor seria uma dança ou brincadeira de origem africana praticada pelos escravos. O tambor de Mina foi documentado no terreiro Fé em Deus de Maximiliano Silva. Este tambor, trazido ao Brasil pelos escravos procedentes do Dahomey e outras regiões da África, teria sido introduzido inicialmente na Bahia. Os deuses cultuados nesse tambor são, entre outros, deuses Cabinda, Jejes e Nagôs. Nas canções, há uma grande insistência na palavra caboclo. Isso indica que o tambor de Mina reúne tradições africanas e de religiões formadas no Brasil, como o catimbó, pagelança e outras. O carimbó é uma dança de divertimento. De origem africana, é mais frequente no estado do Pará. Mas nesse registro foi executada por uma dançarina e um instrumentista no Maranhão. O Babassuê do terreiro de Sacre Ferreira de Barros foi a penúltima filmagem da missão. Sátiro, o negro nascido em Belém em 1892, era filho de escravos, o pai Jeje e a mãe Nagô. Aprendeu Babassuê em 1905. A prática que os pais lhe ensinaram era a do candomblé, mas ele preferiu mudar o nome para Babassuê, que é o nome de Santa Bárbara entre os negros. Talvez devido à sua filiação tão diretamente africana, Sátiro montou um ritual com elementos valiosíssimos e claramente autênticos. As práticas religiosas são dirigidas por um pai de terreiro. Existe ainda um grupo de iniciados, os filhos do terreiro, e é através deles que as divindades se comunicam. Estes são deuses de origem Jeje e Nagô e certamente também caboclos, os espíritos cultuados no catimbó e religiões afins. Encerrando a missão em julho de 1938, Luiz Saia e sua equipe documentaram no bairro de Juruna, em Belém, o boi bumbá no curral, também denominado de terreiro do boi pai do campo. A presença de índios rajados e caboclos de pena é a principal característica dos bois do norte do país.
Nesta região, a miscigenação entre o branco, o negro e o índio marca o bumba meu boi, dando-lhe um aspecto bastante diverso desta mesma dança em outros estados. O couro do boi é mais trabalhado e este animal exerce um papel absolutamente totêmico. Existem alguns poucos documentos sobre o folclore brasileiro anteriores a esta época, também realizados por iniciativa de Mário de Andrade. Mas os filmes escolhidos pela Missão de Pesquisas Folclóricas formam o primeiro documento cinematográfico de grande porte da cultura popular do Brasil.